Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E hoje é terça-feira, dia 7 de janeiro de 2025. Estamos chegando com mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. O ano começou de fato. Agora sim, essa semana todo mundo retomando do recesso de Natal, o Ano Novo. Inclusive, eu, Lucas Weber, tô por aqui depois de uma semana de descanso. Então já aproveito para agradecer ao Afonso, a todo mundo que segurou as pontas para essa peteca que se chama Bem Viver não cair. Bom, vamos saber então quais são os destaques que a gente preparou para a edição de hoje. Será que o Brasil avançou no combate às mudanças climáticas em 2024? Vamos debater esse tema ouvindo especialistas. Diretor de Ainda Estou Aqui, Walter Salles, diz que Fernanda Torres retratou a identidade brasileira em transe. Militante da organização feminista Sempre Viva, Sônia Coelho, faz balanço das pautas de luta das mulheres ano passado. Movimentos populares apontam as lutas prioritárias para 2025. E quem não votou no segundo turno tem até hoje para justificar a ausência. Pesqueira, em Pernambuco, tem líder indígena prefeito, sindicalista como vice e Câmara ocupado por 40% de indígenas. Gente, esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que ele só tá começando. E a gente abre o programa de hoje ecoando um alerta sobre a necessidade de mais cuidados com o nosso planeta. É que no ano passado, em 2024, o Brasil registrou as maiores temperaturas dos últimos 63 anos. Essa informação foi divulgada pelo IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, e a gente repercutiu aqui no Bem Viver, né? Olha só, em números a situação é o seguinte, pode parecer pequeno, né? Mas é um impacto enorme. A média do ano passado foi de 25,02 graus Celsius, superando a média histórica de 24,23 graus Celsius, ou seja, não chegou a ser 1 grau de diferença, mas é muito impactante, isso seja para nós, seres humanos, mas também para a natureza como um todo. O fenômeno El Niño e o desmatamento da Amazônia foram apontados como os principais responsáveis por esse calorzão. E o que isso significa na prática? O desmatamento diminui as chuvas, afeta as plantações e aumenta ainda mais o calor. E quem sente tudo isso sou eu, é você, é toda a população do planeta, além das outras formas de vida. E para esse ano de 2025? Bom, o tema entrou em pauta na entrevista que a gente rodou aqui no programa de ontem, né? Quem acompanhou viu a análise de José Marengo, especialista sobre aquecimento global, que atua no Semadem do governo federal. Ele alertou que o Brasil não está mais sob os efeitos do fenômeno El Niño, só que ainda não se sabe se ele será substituído pela Laninha, que é outro fenômeno que traz efeitos reversos, ou melhor, efeitos contrários em relação ao El Niño. Bom, gente, eu sei que entra numa matéria de geografia um tanto quanto difícil, mas na prática significa como vão ser os regimes de chuva e as temperaturas nas nossas cidades, no nosso país como um todo. Por isso é tão importante entender o básico disso. Quem quiser reouvir a entrevista, ouvir pela primeira vez ou escutar, ou melhor, ler o texto, a análise do professor José Marengo, pode procurar no nosso site. Vai lá em radiobrasildefato.com.br que está tudo disponível. Ainda sobre esse assunto, no planeta 2024 foi o ano mais quente da história e também marcado por fenômenos climáticos extremos. Aqui no Brasil não foi diferente, como a gente acabou de comentar, né, pela divulgação do IMET. Apesar disso, o Brasil tem encontrado dificuldades para avançar na agenda ambiental. A gente vai entender melhor esses detalhes, essa análise com o nosso repórter diretamente de Brasília, Leonardo Fernandes. 2024 foi o ano mais quente da história desde o início da medição da temperatura do planeta pelo Serviço Climatológico Copérnicos em 1880, o que acende um alerta. A humanidade tem menos tempo para enfrentar as mudanças no clima do que se pensava.
2024 também ficará marcado pela força dos eventos climáticos extremos. É o que destaca o coordenador adjunto de Política e Direito do Instituto Socioambiental, Maurício Guita. Nós vimos no Brasil, no início do primeiro semestre, o desastre climático no Rio Grande do Sul, os efeitos. Temos visto seca histórica na Amazônia e em outras regiões. Temos visto perda de disponibilidade hídrica em todo o país, praticamente todas as bacias hidrográficas, inclusive na Amazônia. Isso traz consequências muito graves para as pessoas. Ainda no âmbito do Executivo Federal, o governo foi o articulador do Pacto pela Transformação Ecológica, assinado pelos 3 poderes em agosto. Alguns desses pactos acabam sendo mais pactos de intenção do que de alguma concretude, né? Por exemplo, o Pacto da Transformação Ecológica. Outros são planos que nós precisamos ver como é que vão ser implementados. Os planos de adaptação climática, por exemplo, né? Nós tivemos uma lei aprovada no Congresso sobre o tema, né? De uma construção de planos municipais, estaduais, inclusive federal, de adaptação à mudança do clima. Né? Nós temos que ver como que esse arranjo vai funcionar. Mas o que nós temos visto em linhas gerais, né? O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, o Ministério dos Povos Indígenas, os seus órgãos, trabalhando para avanços nessas pautas climáticas, dos direitos das populações tradicionais, dos povos nacionais, e não necessariamente em todos os momentos com apoio da cúpula do governo. Para a pesquisadora do Greenpeace, Gabriela Nepomuceno, as contradições do governo na pauta ambiental se explicam sobretudo pelo modelo de desenvolvimento adotado pelo país e pelo fato de se tratar de um governo de frente ampla, no qual setores de influência no poder não convergem sobre a agenda do clima. Eu acho que esse modelo de desenvolvimento colonial, digamos assim, né, agrícola, de país exportador de matéria-prima, que caracteriza, né, a nossa economia, ela se reflete nessa correlação de forças que existe aí dentro do próprio governo, lembrando que a gente não está falando de um governo do PT, mas de um governo de frente ampla, encabeçado pelo Partido dos Trabalhadores, mas é um governo de frente ampla que tenta todo o tempo acomodar os interesses, né, você citou o Ministério aí da Agricultura, mas eu incluiria aí o Ministério de Minas e Energia, o Ministério de Indústria e Comércio, que tem travado negociações sobre o Tratado de Plástico, por exemplo, com um impacto importante nos oceanos. Então você tem forças políticas dentro do governo que dificultam ali a implementação de medidas que a gente considera caras. A pesquisadora da organização SOS Mata Atlântica, Malu Ribeiro, concorda que 2024 foi mais um ano difícil para a agenda ambiental, principalmente pelo papel do Congresso Nacional, onde a bancada ruralista se une ao bolsonarismo negacionista para aprovar projetos nocivos ao meio ambiente. Foi um ano de contenção de danos, de vigília permanente junto ao Congresso Nacional e incidência política para que aquele chamado pacote da destruição, que tinha ali 25 projetos de lei e 3 emendas constitucionais, não fosse votado, né? E todas aquelas iniciativas legislativas que, de certa forma, flexibilizam ou fragilizam a política pública de meio ambiente, o licenciamento ambiental, os princípios constitucionais do Brasil, afetam a questão da agenda climática. Gabriela Nepomuceno lista uma série de projetos que tramitam no Legislativo e que, ainda que não tenham sido aprovados, continuam sendo uma ameaça à agenda do enfrentamento às mudanças climáticas. A gente viu avançar a PEC 48 do marco temporal dos povos indígenas, uma proposta de emenda à Constituição que foi engavetada porque os direitos indígenas estão sendo negociados no Supremo Tribunal Federal por meio de uma comissão. A gente viu andar, por exemplo, a PEC das praias, o projeto das eólicas offshore, que era um projeto que visava impulsionar a produção de energia verde no mar, acabou vendo ali o seu texto
modificado por jabutis, que prolongam o incentivo de produção de gás e carvão. A geopolítica internacional também pesou sobre a pauta do clima. Guerras, conflitos e o avanço da extrema-direita negacionista é motivo de preocupação dos ambientalistas, que já sentiram seus efeitos nas últimas conferências do clima da ONU. Como explica Guetta? As últimas conferências do clima, no geral, deixaram a desejar. E quando nós conquistamos acordos ao longo da história, por exemplo, o Acordo de Paris, foram momentos em que a política internacional estava branda, estava mais tranquila. As últimas 2 COPs foram realizadas em países petroleiros, num sinal negativo, porque o principal ponto da questão climática é o petróleo. Podemos falar de desmatamento, podemos falar do que quiser, mas a imensa maioria das emissões globais advém do petróleo. E este é o maior problema, e este problema não foi discutido. Avaliação compartilhada por Gabriela Nepomuceno, do Greenpeace. O acordo final da COP29 previu o desembolso de 300 bilhões anuais em ações de adaptação e combate à crise, mas o montante que os países em desenvolvimento pleiteavam era de 1,3 trilhões, ou seja, uma quantidade muito inferior. A COP30 em 2025 será realizada no Brasil, em Belém, capital do estado do Pará. As organizações da sociedade civil esperam que o governo brasileiro construa uma articulação em torno do financiamento climático e que a sociedade aproveite o momento para debater os rumos da política ambiental no Brasil. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Leonardo Fernandes. E a gente lembra que uma importante questão levantada por movimentos populares na temática ambiental: não adianta avançar em acordos que não levem em conta o nosso próprio modo de vida capitalista. Isso tem que ser discutido também necessariamente. Para não ficar dúvidas, é o seguinte: temos que ver essa questão pela raiz do problema. O sistema capitalista não teria adaptação para mudar a relação da produção e consumo. Isso relacionado com a exploração da natureza e da produção como um todo. Bom, agora a gente vai destacar as denúncias feitas por indígenas Ava-Guarani no Paraná. Isso porque na noite de sexta-feira, por volta das 9 da noite, 4 indígenas da etnia foram baleados. Isso por um ataque de uma das comunidades no município de Guaíra. Entre as vítimas está uma criança de 7 anos e também um adolescente. Segundo relatos, 4 homens mascarados invadiram a comunidade e abriram fogo. A criança foi atingida no pé e o adolescente na perna. E 2 adultos sofreram ferimentos graves nas costas e no queixo. Os Ava-Guarani denunciam que estão cercados por pistoleiros e denunciam a tempo a situação para as autoridades. Lideranças da comunidade afirmam que a Força Nacional está presente na região desde novembro, mas ela não está monitorando a estrada por onde os agressores chegaram. Este foi o 4º ataque em 7 dias, gente. Além dos ferimentos, casas e plantações foram incendiadas e bombas foram lançadas contra o território indígena. O Ministério da Justiça informou que reforçou a presença da Força Nacional e que a Polícia Federal está investigando o caso. Apesar disso, os indígenas criticam a atuação das autoridades e pedem providências urgentes. A APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, e outras organizações emitiram uma nota conjunta de repúdio. O texto condena os ataques e a inércia do governo federal. Você adora ler, ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país? Imagine receber todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje, por um preço baixinho e com frete grátis para todo o Brasil. Este é o Clube do Livro da Expressão Popular. Para saber mais, acesse o site expressãopopular.com.br e escolha seu plano. Assine agora! Expressão Popular. 20 anos na Batalha das Ideias. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Gente, você sabia que além de acompanhar o Bem Viver por aqui no rádio, você também pode receber as principais notícias do Brasil de Fato diretamente no seu e-mail? É simples, basta se cadastrar na nossa página e escolher as categorias de notícias que mais te interessam. Assim você fica por dentro dos principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Além disso, confere análises aprofundadas com uma visão popular do nosso dia a dia. É só acessar brasildefato.com.br/boletim, simples assim. brasildefato.com.br/boletim. Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br. E o papo agora, gente, é sobre cinema e com certeza a notícia é boa, ainda no embalo da premiação recebida pela nossa estrela maior, Fernanda Torres. Ela levou o prêmio de melhor atriz do Globo de Ouro ao protagonizar a história do filme Ainda Estou Aqui. Para quem quiser acompanhar um pouco mais sobre o assunto, a dica é conferir a entrevista exclusiva que nós fizemos com o diretor Walter Salles. 26 anos depois de lançar Central do Brasil, ele apresentou um novo filme capaz de atrair os olhos do mundo. Ao Brasil de Fato, o diretor vê uma semelhança nos dois longas, o Central do Brasil e Ainda Estou Aqui, e também nas duas protagonistas dos filmes, no caso Fernanda Torres e a mãe dela, Fernanda Montenegro. E um spoiler sobre o assunto. Para Walter Salles, essa similaridade, sim, vai além do fato delas serem mãe e filha. Nas palavras do diretor, os dois filmes abordam sobre uma identidade brasileira em transe. Para ele, são duas mulheres que, por razões diferentes, tiveram que construir formas singulares de resistência. Ainda Estou Aqui conta com mãe e filha no elenco, que atuam como Eunice Paiva, isso em diferentes fases da vida. Eunice Paiva foi uma antropóloga e esposa do deputado Marcelo Rubens Paiva, que foi sequestrado e morto pela ditadura militar. Na última semana do ano, Ainda Estou Aqui ultrapassou mais de 3 milhões de ingressos vendidos pelo Brasil. O longa foi escolhido como filme nacional a ser representado no Oscar. Segundo Walter Salles, um longa que escancara os crimes cometidos pelo regime militar e que, ao mesmo tempo, ajuda a reconstruir a memória coletiva implodida pela extrema-direita mundo afora. Gente, vale demais conferir a entrevista na íntegra, que foi feita por mim em parceria com o Moniz e Ravena. Então vai lá, brasildefato.com.br. E agora a gente compartilha aquele recado, aquele bilhete sonoro que vem do fundo do coração de toda a equipe do Brasil de Fato. É que a gente precisa da sua colaboração para continuar produzindo conteúdo de qualidade, com todo o rigor jornalístico que você já conhece e confia. Nosso trabalho é, e sempre será, trazer a visão popular dos fatos, tanto no Brasil quanto no mundo. E você pode nos ajudar por meio do nosso Apoia-se, contribuindo com o valor que puder, que estiver ao seu alcance. Assim você se junta a quem luta contra a desinformação e constrói um futuro melhor para todos e todas. Bora nessa, minha gente? É só acessar apoia-se/Brasil de Fato, apoia.se/Brasil de Fato. O link também está disponível na descrição desse episódio nas plataformas de podcast. Contamos contigo, hein? Tamo junto! E agora a gente confere uma entrevista com Sônia Coelho. Ela é membro, militante da organização feminista Sempre Viva. Ela fez uma análise sobre as articulações das pautas das mulheres em 2024 entre conquistas e desafios. Esse papo foi conduzido nada mais, nada menos, porque pela nossa amiga, colega, presença sempre constante aqui no nosso programa, Nara Lacerda. Vamos ver o papo das duas. A gente vai falar um pouquinho sobre a luta das mulheres em 2024, a partir de agora, aqui na Rádio Brasil de Fato. Isso porque o ano de 2024 foi marcado por debates intensos e mobilizações em torno dos direitos das mulheres aqui no Brasil. O campo de batalha principal, aliás, de várias lutas das minorias, foi o Congresso Nacional, que hoje está com uma representação bastante conservadora e tem sido um campo de batalha de luta difícil para os movimentos populares do nosso país. Bom, no caso das mulheres, projetos de lei que ameaçavam direitos conquistados a duras penas
foram apresentados e debatidos. No meio desse cenário turbulento, a força do nosso movimento feminista se fez presente nas ruas, nas redes sociais e tentou combater retrocessos, lutando por um futuro mais justo e igualitário, que é o que a gente quer aqui na nossa pauta. Bom, então agora a gente vai fazer uma retrospectiva de como foi esse ano, que teve como um dos episódios mais emblemáticos a tentativa de aprovação do projeto de lei que ficou conhecido como PL do Estupro, uma proposta que criminalizava o aborto legal depois da 22ª semana de gestação, mesmo em casos de estupro, violência sexual, crime. Bom, gerou uma onda de protestos em todo o país, na internet, uniu mulheres de diferentes origens, uma luta muito diversa e que, obviamente, representa o nosso país. É isso que a gente vê nas ruas todas as vezes que a nossa classe trabalhadora vai atrás dos seus direitos. Então, a gente vai falar sobre tudo isso por aqui hoje, e para essa missão, aliás, verdadeira missão, a gente convidou a Sônia Coelho, que é da Sempre Viva Organização Feminista e faz parte também do coletivo de coordenação da Marcha Mundial das Mulheres aqui no Brasil. É uma das nossas maiores referências e é sempre uma honra conversar com você, Sônia. Obrigada pela presença, viu? Obrigada a vocês pelo Brasil de Fato, por esse programa tão importante. Vamos lá, então. Sônia, o PL conhecido como PL do Estupro foi uma das principais pautas de luta esse ano, e aconteceu tanta coisa em 2024 que esse debate às vezes parece até que está meio distante da gente, mas ele aconteceu outro dia mesmo, no finalzinho ali do primeiro semestre. Antes da gente começar a tratar da importância da nossa mobilização, da mobilização das mulheres, e da importância da mobilização política, de aliados e aliadas, da causa feminista, eu queria conversar um pouco sobre esse PL em si. Esse projeto de lei, Sônia, ele é apresentado no Congresso Nacional e colocado em pauta muito pouco tempo depois de a gente ter vivido um período de muito retrocesso nas pautas sociais no nosso país. E, de certa forma, ele não deixa de ser ali uma das últimas cartadas desse campo conservador dentro do Congresso Nacional. Se bem que falar a última é ser bastante otimista, porque a gente não sabe o que pode vir. Mas marcou muito a pauta feminista neste ano. Queria conversar um pouquinho com você sobre o que é esse PL e inserir ele nesse contexto conservador político que o Brasil viveu com tanta intensidade nos últimos anos. Por que precisamos lutar contra um projeto de lei dessa natureza, Sônia? Então, esse PL, eu acho que ele expressou e mostrou para a sociedade, né, o quanto esses setores da extrema-direita, né, são misóginos e tentam o tempo todo condenar as mulheres, punir as mulheres, inclusive punir adolescentes, né, que têm necessidade de fazer o aborto, inclusive o aborto legal, né, porque foi justamente um PL que não falava absolutamente nada em relação ao estuprador, mas que, né, no caso, impunha uma punição para as mulheres, meninas, adolescentes, né, que fizesse aborto após 22 semanas. E o que a gente discute no Brasil é assim, principalmente as crianças e adolescentes só descobrem, né, uma gravidez geralmente de forma tardia, né, porque a criança, a adolescente não conhece o corpo, às vezes viveu um estupro, inclusive dentro da casa, né, e que a família, que as pessoas só descobrem quando ela começa a passar mal, e aí vai para o hospital, descobre que está grávida, e muitas vezes necessita do aborto após as 20 semanas, né, 22 semanas. E eles queriam justamente castigar essas pessoas com prisão, né, porque previa a prisão de 20 anos, né, para quem fizesse aborto, e de recolhimento de criança e adolescente por 3 anos em estabelecimento, né, para crianças ou adolescentes consideradas por eles infratores, né? Então, assim, é a expressão máxima, né, da misoginia, a expressão máxima, né,
do ódio às mulheres. E o que foi importante nisso foi que a gente conseguiu, né, com a mobilização, com a luta das mulheres, né, mostrar a importância, né, de se não retroceder esses direitos, e como e conseguimos, inclusive, chegar em setores que a gente muitas vezes não consegue chegar com esse debate. Então, esse debate chegou em muitas escolas, inclusive, né? Então, a gente viu muitas escolas, muitas crianças, adolescentes fazendo esse debate, professores na rua, né? Tanto que, né, a gente conseguiu um nível de mobilização e de articulação que o próprio Lula, né, teve que sair falando, né, desse PL como coisa que a gente nunca consegue, né? A gente viu o Lira ter que recuar, né, porque eles fizeram uma manobra absurda lá no Congresso, né, que totalmente antidemocrática. Então, essa é uma questão também que nós temos que olhar, né? Você tem uma democracia ali representativa de um Congresso e que tenta fazer manobras justamente antidemocrática, que tentou passar esse projeto em 30 segundos, fez uma votação para tentar encaminhar um projeto absurdo desse, totalmente absurdo. Então, a gente conseguiu meio que meter o pé na porta do Congresso esse ano pela primeira vez, né, com esse tema, e fazer a sociedade, né, também refletir sobre esse tema. Então, acho que foi um momento bastante importante, né, de mobilização, de luta, de força, né, das mulheres, né, da luta das mulheres, assim, que sim, sem dúvida. Foi importante. A gente, Sônia, está sempre esperando, né, que essas mobilizações da nossa classe trabalhadora, nas diversas pautas que o Brasil ainda deve resolver para as nossas populações que a gente chama de minoritárias, mas na verdade são a maioria do nosso país, de que essa mobilização vai ser feita nas ruas, como a gente via nos anos 90, no início dos anos 2000, com centenas de milhares de pessoas, aqueles movimentos que carregavam, né, a nossa massa trabalhadora em busca de seus direitos. Mas hoje a gente tem um novo campo de batalha também, que é a internet, e que muitas vezes pode dar a impressão, para quem não está diretamente envolvido, né, na luta diária, de que a luta está menor, né, de que a busca por direitos está mais discreta. Mas isso não é verdade, porque você acaba de nos dar exemplos de progressos muito interessantes na pauta feminista, né? Nós tivemos o presidente da Câmara recuando, tendo que voltar atrás no acordo que tinha feito com sua base conservadora. Tivemos o próprio presidente da República endereçando o problema, inclusive dizendo: ninguém tem que se meter nessa história, é uma questão de saúde, o corpo da mulher é o corpo da mulher. São dois resultados que eu diria até quase inéditos no Brasil, né? E fora a mobilização de pessoas, principalmente na internet, que normalmente não estavam envolvidas com o debate dessa temática e com a luta por esses direitos. É uma nova etapa, é um novo momento para a nossa luta popular, para a nossa luta de mulheres no Brasil. Marca um novo passo, Sônia, esse ano de 2024? Exatamente, porque uma coisa que mostra para a gente que a gente tem que estar concomitante nos dois lugares agora, né? Jamais a gente pode deixar as ruas, né? Porque as ruas justamente, né, expressa a nossa força, né, coletiva, e a gente tem que estar o tempo todo nas redes. A gente fez com esse PL, a gente fez uma grande batalha, né, de ideias nas redes sociais, e concomitante com as ações na rua. E eu acho que uma coisa também que foi importante nessa luta desse PL, porque a gente conseguiu, né, conversar, discutir com a Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo, para que essas frentes também assumissem isso como uma pauta da classe trabalhadora, porque você sabe que a nossa dificuldade com essas pautas não é só a dificuldade com a direita, é a dificuldade que a gente tem de que
os movimentos sociais mistos entendam que isso é um problema das mulheres da classe trabalhadora, né, das mulheres pobres, das mulheres negras, das mulheres da classe trabalhadora, e que somos uma classe trabalhadora e que todos esses assuntos desrespeitam a todas nós, e não só ao movimento feminista como se fosse um problema menor e específico e tal, mas que é um problema de todos. Então, a gente conseguiu, né, fazer uma articulação conjunta, que acho que foi bastante importante, porque para nós feministas é importante a gente romper a bolha da sociedade, mas romper a bolha na esquerda também. A gente também conversou com o governo, questionou o Ministério da Saúde, né, da forma como se calam em relação a esse tema. Inclusive, nós usamos, em algum momento, a gente estava numa discussão da Marcha das Margaridas, junto com o Ministério da Saúde, e nós colocamos explicitamente essa questão de que o Ministério da Saúde não pode se calar frente a essas situações que também são de saúde da mulher, de saúde pública, né, das meninas, e que o Ministério da Saúde, via o SUS, nesses casos de aborto legal, tem que ser protagonista, tem que falar sobre isso, porque a gente tem, assim, esse é um problema que a gente enfrenta frente a um governo como esse popular, mas de coalizão, que frente a uma questão polêmica como essa, né, entre aspas, polêmica, o governo se cala, e o governo não pode se calar. Nós não podemos mais arcar com esse silêncio, né? Em 2024, um ano em que a gente comemora a nossa possibilidade de luta, né, e de agrupamento de pessoas nessa luta, não dá mais para a gente contar com um governo de bases populares, né, eleito por bases populares e que não endereça uma temática tão importante para o nosso país. E vou além, isso não é retórica de marketing, é um problema para as nossas crianças e para as nossas adolescentes. Não é possível que esqueçamos que essa é a principal questão do PL do estupro. Como ele deixava as nossas meninas, a Deus dará, a própria sorte na questão do abuso sexual, que é um problema grave, o Brasil precisa resolver isso. Mais de 70%, 80% dos casos de abuso sexual, violência sexual no Brasil são praticados dentro de casa, por parentes e pessoas conhecidas. É um cenário de filme de terror. E para piorar, Sônia, além do PL do estupro, lá no Congresso Nacional, a gente tem a apresentação de diversos outros temas e propostas que ferem direitos das mulheres, né? E que colocam mulheres em condição de fragilidade mesmo, diante de todo o machismo e da concepção da nossa sociedade, né? Isso revela, Sônia, na tua opinião, que a gente tem um cenário político ainda de muito desafio? Eu sei que é uma pergunta afirmativa, mas a gente está aqui comemorando, mas frente a muitos obstáculos, né? Sim, muitos obstáculos, porque a gente tem essa extrema-direita que se articula, né, também com o centro, com a direita, o tempo todo pensando e construindo estratégias para retroceder direitos. Então, nesse momento, por exemplo, a gente está enfrentando e fazendo a luta contra a PEC 164. A PEC 164, ela coloca, que fala, né, da questão que a vida inicia desde a concepção, porque a nossa Constituição, ela não demarca quando começa a vida. Então, eles querem colocar a vida desde a concepção. Isso vai significar, no Brasil, que em nenhum caso pode ser feito o aborto. Nem em caso de situação de risco de vida, nem em caso de estupro, nem anencefalia, em nenhum caso. Se uma mulher levar um tombo, tiver um acidente e chegar numa situação no hospital, correndo risco de vida,
ela vai ter que morrer porque os médicos não vão poder fazer esse procedimento. Então, é um negócio, assim, absurdo do absurdo, de novo, que a gente está vivendo. Além disso, eles montaram uma estratégia, assim, nos estados, de tentar fechar os serviços de aborto legal, como aconteceu em São Paulo. Então, em vários estados, a gente tem a luta das mulheres, né, do movimento feminista, organizado para não permitir que os serviços fechem, porque eles têm uma dupla estratégia, que eles têm a ação dos PLs, das PECs, dos projetos no Congresso, mas eles atuam também no nível municipal e em estados onde a extrema-direita governa, como São Paulo, como Santa Catarina, né, como outros, eles tentam, na prática, né, fechar os serviços ou impor regras para dificultar cada vez mais que as mulheres possam acessar a esses serviços. Então, é uma forma, né, muito violenta, né, que a extrema-direita tem tido em relação às mulheres, né? A gente elaborou aqui nas nossas conversas, né, para detalhar mais essa pauta, né, juntamos o nosso grupo de mulheres trabalhadoras do Brasil de Fato, para chegar, o que a gente quer entender mais dessa luta neste ano e do que ela representa. E a nossa próxima pergunta para você, Sônia, era justamente sobre as expectativas, mas você já coloca essas expectativas para a nossa luta na tua resposta anterior, quando mostra que o caminho ainda é longo, a gente ainda tem esses ataques cotidianos acontecendo nos parlamentos e no dia a dia, dentro das residências, dentro das empresas. O que para você, Sônia, para a Marcha Mundial das Mulheres, para o Movimento Sempre Vive, é essencial que o Brasil, se nós pudéssemos resolver problemas agora, hoje, o que é essencial para que a gente avance ainda mais nessa luta e não dá mais para a gente perder tempo sem solucionar essa questão? O que é urgente? Olha, acho que tem muitas coisas que são urgentes hoje, né, Sônia? São urgentes hoje no Brasil. Desde não permitir que haja retrocessos, né, em temas tão importantes como esse, mas mais que não deixar retrocesso, a gente precisa avançar, porque não é possível que a gente passe governos e governos populares e a gente não avance em nada em nossas lutas. Além disso, a gente tem outros projetos aí. Aí a gente está falando só das coisas ruins, mas a gente teve, por exemplo, o projeto aí da Política Nacional de Cuidados, que foi aprovado e que seria fundamental a gente ter recurso suficiente para implantar um plano nacional de cuidados, porque isso significa reconhecer, né, o trabalho das mulheres, diminuir a sobrecarga de trabalho que as mulheres têm, responsabilizar o Estado e a sociedade pela reprodução da vida e da força de trabalho, né, que fica totalmente nas mãos das mulheres, porque aí, quando você avança também em determinados aspectos, você vai melhorando o outro, você vai fazendo com que a sociedade reflita mais, né, sobre outras questões de desigualdade e de racismo que a gente vive na sociedade, né, porque o que a gente vive nesse momento é um extremo, né, da misoginia, que tenta o tempo todo empurrar as mulheres para um lugar de subordinação, de objetificação do corpo, da vida, né, de tratar as mulheres como se o corpo das mulheres fosse, né, objeto, né? Então, à medida que a gente tem outras conquistas, né, que vai construindo caminhos, né, para a igualdade, isso
reverbera como um todo, né, na vida das mulheres e na sociedade. Então, a gente tem aí muitos desafios, a gente está se colocando para, já no início do ano, fazer ações, se juntar, ter pautas unitárias para o 8 de março. Nós queremos que o ano que vem a gente tenha um 8 de março com pautas unitárias, que a gente tenha um ano, né, com muitas ações de rua. A gente acha que o Brasil necessita, a gente acha que esses 2 anos, a nossa avaliação é que nesses 2 anos, né, houve um recrudescimento do movimento social, né, como um todo, né, no Brasil, e que, para nós mulheres, ajuda, né, e é um desafio quando a gente tem mais mobilizações de rua, porque se a gente olhar as grandes mobilizações que a gente teve em 2 anos nesse país, assim, que com pautas unitárias, foi a Marcha das Margaridas, o ano passado, essa luta contra o PL 1904, e aí tem as lutas que são nos estados contra a privatização e várias coisas, mas nós estamos precisando no Brasil, e acho que é o nosso grande desafio, né, ter lutas unitárias aí, muito grande, para a gente construir correlação de força. Nós estamos precisando melhorar nossa correlação de força para dar conta da gente fazer os enfrentamentos necessários nesse país contra esse Congresso e uma sociedade que está cada vez mais conservadora, né? Sem dúvida. E olha, esse ano a gente teve 2 grandes exemplos dessas possibilidades. Um deles a gente acaba de tratar aqui, que foi a movimentação nas ruas e nas redes sociais das mulheres contra pautas de retrocesso aos nossos direitos, e o outro, a luta contra a escala 6x1, que tomou conta das redes mais recentemente, e está mobilizando a massa trabalhadora, trazendo um reascenso, inclusive pós-moderno, né, Sônia, usando a internet, coisa que a gente nunca tinha visto, mas que mostra que a gente tem poder de mobilização, né, Sônia? Não dá para perder esse poder, né? Não dá para desperdiçar. Exatamente. Eu acho que essa coisa da escala 6x1, eu não falei, mas foi muito importante pós-eleição, em que a gente viveu também uma derrota, podemos dizer, né, do ponto de vista, né, de eleição, de governos populares. A gente viveu uma derrota, e em seguida a gente ter esse processo de mobilização que nós queremos, inclusive, que isso se amplie, né, para mais direitos, para trabalho digno, para uma redução da jornada de trabalho mais ampliada. Inclusive, esse foi um debate da redução da jornada de trabalho que nós fizemos na discussão do projeto de lei aí da Política Nacional de Cuidados, porque a gente diz o seguinte, né, se a gente não reduzir também a jornada de trabalho, a gente não vai conseguir compartilhar o trabalho, né? Então, a gente sempre diz que para você fazer esse compartilhamento, nós precisamos pensar no nosso tempo, né? Qual é o tempo que nós temos, né, para o trabalho, qual é o tempo que nós temos para participação, né? Qual é o tempo que nós temos para o cuidado individual nosso, o tempo de ócio, né, que nós precisamos também, né? As mulheres têm pouco tempo de ócio, né, de lazer. Então, essa discussão do tempo, ela vem muito colada para nós com essa discussão da questão dos cuidados, né, com a questão da redução de jornada, que tem a ver com a nossa estratégia de pensar uma economia feminista, né, que dê conta da sustentabilidade da vida.
Sem dúvida. A gente conversou com a Sônia Coelho, uma ótima conversa. A Sônia está sempre com a gente aqui no Brasil de Fato, é uma honra ter ela aqui conosco. Representa a Sempre Viva, a organização feminista, e também faz parte do coletivo de coordenação da Marcha Mundial das Mulheres aqui no Brasil. Uma grande feminista conversando conosco. Obrigada demais pela presença aqui, Sônia. Com as suas reflexões, nos ajuda muito a continuar na luta. Obrigadão. Obrigada, Nara. Eu que agradeço. Acho que é fundamental a nossa imprensa, a nossa imprensa de esquerda, a nossa imprensa comprometida. Isso tem sido fundamental na nossa luta. É isso, e a gente agradece também as nossas ouvintes e os nossos ouvintes que estiveram aqui conosco, acompanharam esse debate. Manda o seu recado nas nossas redes sociais, no nosso Spotify, a gente está aqui para te ouvir. Esse debate precisa ser feito de maneira popular, não dá para fazer o tipo de comunicação que a gente faz sem a resposta de vocês. E aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda. A gente agradece demais Sônia Coelho e Nara Lacerda por essas reflexões tão valiosas e importantes. Dia a dia, movimentos e articulações precisam ocupar os espaços nas ruas, nas redes e também de decisão na política nacional. E agora a gente segue falando sobre lutas populares, destacando a prioridade para este ano, 2025. Nossa reportagem consultou movimentos para saber quais são as pautas de destaque para esse ano que se inicia. Alguns dos temas ecoados foram, por exemplo, reforma agrária, política de cuidado e combate à violência policial. A gente vai saber mais detalhes na reportagem do Brasil de Fato. 2025 é considerado um ano decisivo para os movimentos populares no país, que prometem mobilização para pressionar o poder público e envolver a sociedade nas principais reivindicações. Entre as lutas apontadas como prioritárias estão a defesa da reforma agrária e dos direitos trabalhistas, a implementação de uma política nacional de cuidados, além da denúncia contra a violência policial, que afeta especialmente a população negra do Brasil. O dirigente do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, João Paulo Rodrigues, lembra que o governo Lula entra agora na segunda metade do terceiro mandato e o momento pede urgência para o avanço das pautas. O alerta foi feito em coletiva realizada no fim do ano passado para um balanço das ações do movimento em 2024 e a análise da agenda agrária no governo federal. Nós temos no segundo semestre que o governo tem que fazer todas as entregas e o próximo já é eleições. Então nós temos um ano curto, temos praticamente um ano e meio só de governo e nós temos que mostrar o 25 para que o governo veio. Na área sindical, Sérgio Nobre, presidente nacional da CUT, a Central Única dos Trabalhadores, destacou que o momento é oportuno para as reivindicações. 2025 é um ano importantíssimo para a gente, porque ele é um ano que antecede as eleições de 26, né? E é um ano privilegiado para a pauta sindical, porque não tem eleições, né? E a gente tem desafios que são importantíssimos para nós logo no começo do ano. Em entrevista ao podcast Estúdio CUT, ele também falou sobre as pautas da entidade, que tem como destaque o fortalecimento do próprio movimento sindical e a ratificação da Convenção 151 da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, que assegura aos trabalhadores e trabalhadoras do serviço público, nas esferas municipal, estadual e federal do Brasil, o direito à liberdade sindical e à negociação coletiva. Estou convencido que a gente vai aprovar um projeto também para fortalecer o nosso modelo sindical, né? Que precisa, né? Hoje o nosso modelo sindical só está dentro dele e tem proteção sindical quem tem carteira assinada ou quem é concursado público, né? Então a gente sabe que metade da classe trabalhadora não está nessa condição. Portanto, a gente tem um modelo, né, que não protege 100% dos trabalhadores. A gente precisa fazer isso. Já a integrante da Marcha Mundial das Mulheres, Sônia Coelho, aponta como desafio para 2025 lidar com o crescente conservadorismo da sociedade, representado pelo Congresso, mas também pontua um avanço recente, a Política Nacional de Cuidados, proposta pelo governo federal e aprovada por unanimidade no Senado. Essa proposta reconhece os serviços de cuidado como um tipo de trabalho, além de garantir o acesso a cuidados de qualidade para idosos, pessoas com deficiência, crianças e adolescentes e a quem mais necessitar.
Em entrevista ao Brasil de Fato, Coelho também destacou a importância do diálogo com outros movimentos populares, para que a pauta das mulheres seja reconhecida como uma temática prioritária para todos os segmentos da esquerda. A nossa dificuldade com essas pautas não é só a dificuldade com a direita, é a dificuldade que a gente tem de que os movimentos sociais mistos entendam que isso é um problema das mulheres da classe trabalhadora, né, das mulheres pobres, das mulheres negras, das mulheres da classe trabalhadora, e que somos uma classe trabalhadora e que todos esses assuntos desrespeitam a todas nós, e não só ao movimento feminista como se fosse um problema menor e específico e tal, mas que é um problema de todos. Ainda em relação às lutas do campo, Seres Radish, dirigente nacional do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Sem Terra, destaca a necessidade de o MST envolver toda a população nas lutas do movimento. Que a gente avance efetivamente estimulando a participação popular, massiva e organizada do povo sem terra. E não fazendo isso, obviamente, isolado. A gente precisa fazer isso juntos da sociedade brasileira. Para este ano, o MST promete uma grande jornada de lutas em defesa da pauta agrária, exigindo o assentamento de 65 mil famílias que estão atualmente acampadas. Além da pressão pela reforma agrária, o movimento dá continuidade aos debates sobre soberania alimentar e preservação ambiental e promete criar uma agenda em torno desses temas para levar o posicionamento à COP30, a Conferência das Partes, que será realizada em novembro em Belém, no Pará. Outra questão que preocupa os movimentos no país é a violência. De 2013 a 2023, a letalidade policial aumentou em 188%. Os números são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Em 2024, o estado de São Paulo viveu uma escalada nos casos de violência policial, com 712 pessoas mortas por PMs. Nesse cenário, a defesa da vida continua no centro das reivindicações do movimento negro. Simone Nascimento, coordenadora estadual de São Paulo do Movimento Negro Unificado, o MNU, afirmou ao Brasil de Fato que uma das principais pautas deve continuar sendo a luta cotidiana do movimento negro em defesa da vida, diante da violência policial, e a necessidade de reparação histórica para superar as desigualdades sociais vividas pela comunidade negra no país. O movimento se prepara para participar da 5ª Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial e a Marcha das Mulheres Negras, as políticas públicas de ampliação de direitos para populações negras, como titulação de terras quilombolas e o respeito à existência das religiões de matriz africana, também seguem na pauta, assim como políticas econômicas que garantam mais oportunidades de trabalho e renda em igualdade salarial com os brancos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Batayer. Locução, Douglas Matos. Olha só, por aqui a gente ainda faz questão de destacar as relações e cruzamentos entre as bandeiras dos movimentos populares. Essa questão pode ser vista na chamada interseccionalidade. Esse é o conceito fundamental para compreender as ligações entre diferentes formas de opressão e desigualdade. Por ele, há relações inseparáveis entre raça, gênero, classe, sexualidade e outras posições da sociedade. Quando pensamos nos movimentos populares, é essencial lembrar que essas pautas não existem de forma isolada. Por exemplo, a luta pela reforma agrária é também muitas outras coisas ao mesmo tempo. É moradia, saúde, educação, segurança alimentar, entre muitas outras. Então, quando pensamos em prioridade nas lutas, estamos, de certa forma, falando de cada uma de nós. E a gente chegou aquele momento de deixar aquele recadinho que enche muita gente de orgulho, principalmente nós aqui do Brasil de Fato do Bem Viver. É que o nosso programa faz parte de uma rede incrível de rádios parceiras que retransmitem ele todos os dias, Brasil afora. Lembrando que você pode conferir ele de graça no nosso site, fazer o download ou receber ele fresquinho aí na sua caixa de e-mail para você retransmiti-lo na sua rádio comunitária, regional, educativa, seja o que for. São quase 500 emissoras junto com a gente e você pode se juntar nessa também, pode pegar com a gente e transmitir o programa de graça aí na sua rádio. Para isso, basta ir em radiobrasildefato.com.br e lá você clica em como ser uma rádio parceira, que tem o caminho, o tutorial para você entrar junto com a gente.
Gente, um lembrete importante para quem não votou no segundo turno das eleições de 2024, as eleições municipais, né? Termina hoje, dia 7 de janeiro, o prazo para justificar a ausência no pleito municipal do ano passado. Se você não compareceu às urnas lá no dia 27 de outubro, vale regularizar a situação para evitar multas e restrições. A justificativa é obrigatória para quem tem mais de 18 anos e menos de 70. No Brasil, o voto é obrigatório dentro dessa faixa etária e a justificativa pode ser feita presencialmente ou de forma digital. Lembrando que hoje em dia são várias formas de justificar, além de ir a um cartório eleitoral. O processo vale tanto pelo aplicativo e-título, por exemplo, ou também nos sites do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais. Quem não regularizar a situação pode enfrentar sanções, entre elas o pagamento de multa e a restrição como impedimento para tirar passaporte. E a não justificativa também pode impedir de se inscrever em concurso público ou tomar posse em cargos públicos. Então não deixa para amanhã, porque não vai ter mais jeito. Resolve essa situação que é simples, fácil e é baratinha também. O papo agora, gente, é sobre gestão pública de Pesqueira, cidade maravilhosa na agreste pernambucana. Vamos falar sobre isso porque o líder indígena Marquinhos Chucuru tomou posse como prefeito do município e o vice dele é um sindicalista. Além disso, 40% da Câmara Municipal é ocupada por indígenas. Olha só, gente, a gente vai saber mais detalhes dessa nova gestão dentro do Legislativo, também como do Executivo lá de Pesqueira, na reportagem. No município de Pesqueira, no agreste de Pernambuco, tomou posse como prefeito o cacique Marcos Chucuru, do Republicanos. Na cerimônia, foi acompanhado por uma Câmara de Vereadores que tem 6 indígenas, 40% da composição da casa, entre os 15 representantes do povo pesqueirense. A vice-prefeita é Silene Martins, a Silene do sindicato, agricultora familiar e dirigente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pesqueira. A Câmara Municipal elegeu de forma unânime o jovem indígena Guilherme Araújo, do PDT, ou Guila Chucuru, como presidente da Casa Legislativa. Ele tem 31 anos, é advogado do povo Chucuru e integra a equipe jurídica da APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, além de colunista do Brasil de Fato Pernambuco. Também são indígenas no Legislativo Municipal Sil Chucuru, do PT, Pastinha Chucuru, do PP, Negandibil, do PP, Demilson Chucuru, do Avante, e o opositor Biá Cabral, do PSDB, cacique do povo Chucuru de Simbres. Na posse do prefeito, o novo presidente da Câmara, Guila, reafirmou aquele momento como histórico. E lá atrás, discutir isso já parecia um sonho, já parecia algo que fosse muito distante. E aí, a gente não está aqui hoje para dizer que vai governar olhando apenas o povo Chucuru. A gente está aqui hoje para dizer que vai governar para o Pesqueira, mas reconhecendo a realidade das diversas comunidades que a gente tem aqui nessa cidade. O povo Chucuru nunca foi excludente, pelo contrário. O povo Chucuru foi vítima de exclusão há muito tempo. E é exatamente por ter sido vítima dessa exclusão que a gente vai tocar um governo inclusivo. Após a vitória na disputa pela prefeitura em outubro, o cacique Marcos lembrou a campanha acirrada contra o delegado Rossini Cordeiro, do Podemos, e os ataques preconceituosos contra o povo Chucuru, apontando para um novo tempo na cidade. Então, quando nós falamos isso e nos colocamos na condição de estar hoje assumindo a Prefeitura Municipal de Pesqueira na condição de prefeito desse município, é trazer toda essa trajetória e toda essa história de luta marrom brasileiro que se faz presente aqui, meu amigo. É trazer toda essa história, é trazer toda essas conquistas, Guilherme, e dizer que não é possível continuar na condição de ser apenas instrumento para alguns, mas que hoje nós somos instrumentos de ferramentas de luta para garantirmos a qualidade de vida que as pessoas precisam nesse município. Foi a segunda vez que o povo pesqueirense elegeu o cacique Marcos para a prefeitura, mas foi a primeira em que ele tomou posse. Em 2020, o cacique recebeu 17.700 votos, o que representa 51,7% dos eleitores pesqueirenses, mas não conseguiu assumir o cargo. A Justiça Eleitoral o considerou inelegível devido a uma condenação antiga na Justiça Comum em 2015 por um suposto crime que ele teria cometido em 2003. Mas o Superior Tribunal de Justiça anulou em 2023 a condenação de Marcos, que voltou a estar apto à disputa eleitoral
e agora assume como prefeito. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Sobreira, em Recife, Pernambuco. Locução, Douglas Matos. E com essa inspiração de mais diversidade e pluralidade na política brasileira, a gente anuncia que o programa de hoje fica por aqui. O Bem Viver volta amanhã, quarta-feira, com mais uma edição inédita e fresquinha, sempre a partir das 11 horas da manhã, para o mundo inteiro nos ouvir pela internet via radiobrasildefato.com.br. Logo depois, a nossa parceira RBA, Rádio Brasil Atual 98,9 FM, transmite o programa aqui na Grande São Paulo. O Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país, e a lista completa de emissoras que retransmitem o nosso programa você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível com podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir, edição e produção de Daniel Lamir e Douglas Matos, trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Adilson Oliveira e André Paroche, coordenação de Rádio e TV Muniz Ravena, diretora de programa de áudio Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.